Parece até mentira. O maior porto da América Latina passam nas operações aqui desses grandes terminais 30% do PIB. Teria que ser um grande empregador, e ainda o é, né? É ainda um grande empregador, mas nós teríamos que ter uma convergência, teríamos que trabalhar melhor com esse grande equipamento, com o maior equipamento da América Latina. O Porto de Santos realmente é um empreendimento gigante, e nós não vemos na administração pública dos últimos anos essa interação. Agora teremos o Porto Valongo, que vai ser um equipamento turístico voltado ao turismo, voltado à revitalização do Centro de Santos, que também teríamos que fazer um outro programa para falar sobre o Centro de Santos, tão bonito e tão deteriorado. Agora sim, né, nós estamos vislumbrando uma revitalização robusta, agora com as pessoas, porque nós traremos pessoas, nós traremos o turista. Dizem que traremos também moradores, porque eles estão fazendo uma revitalização nos prédios para trazer moradia. Você tem moradia, você gera demanda. Você acha que agora vai, André? Olha, Cris, precisa mais do que isso, né? A gente tem alguns números na Baixada que são impressionantes, né? Nós temos um déficit habitacional acima da média. Nós temos hoje, na Baixada Santista como um todo, um déficit de 115 mil unidades habitacionais. 45 mil é um déficit que chama primário, são pessoas que moram em palafitas. Nós temos na Baixada Santista um índice de pessoas formadas com curso de graduação abaixo da média do estado. E nós temos, de Iperuíbe a Bertioga, 31 instituições de ensino superior. Só que nós temos, por outro lado, uma média de pessoas com pós-graduação e com doutorado acima da média do estado. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos formando pouco cabeças, né, mas estamos especializando aqueles que já estão ocupados. Então, isso me preocupa o seguinte, porque a gente não tem projeção de futuro. Sim. Quem está empregado está se especializando, quem não está indo embora. Porque a gente tem que ter uma geração de emprego futuro, tem que ter perspectiva de futuro. Quando a gente fala de fazer Porto Valongo, é ótimo, vamos trazer o turista, e eu também sempre defendo, temos que vender pacotes de 2 ou 3 dias para as pessoas, ou antes de embarcarem, ou depois conhecerem a região. Seja ir para Praia Grande, seja ir para Iperuíbe, Bertioga, mas as pessoas conhecerem a região. Só que junto com isso a gente precisa ter a segurança, o centro precisa dar a sensação de segurança. Não adianta você desembarcar e ficar com medo. Eu recebi agora, semana passada, na sexta-feira, na minha casa, uma amiga que já morou em Santos e atualmente mora em Portugal. E veio a filha com 25 anos. Ela falou, estou totalmente insegura em Santos. Não estou saindo nem com o telefone celular. Por quê? Porque ela notou que há um aumento muito grande da população de rua, morando em rua. Então ela falou assim, olha, está me passando uma sensação de insegurança. Então a gente precisa trabalhar a segurança. A gente precisa que a pessoa, quando desembarque do navio, ele está ali com a sua carteira, com o telefone celular, ele precisa sentir seguro. Sim. E eu falo, a Guarda Municipal, Cris, deveria ter um batalhão no centro. Uma guarda só no centro. Também acho, André. Escrito nas costas, centro. Por quê? Porque se a pessoa ficar só no centro, ele sabe quem é o ladrão, quem é o trombadinha, quem é o traficante, quem é o usuário de droga e principalmente quem é o turista. E se ele ficar só no centro, com alguns pontos de comando, a gente consegue controlar. O que a gente não pode é ter uma guarda que ela flutua. Então ela vai para a praia porque lá tem o turista, mas quem está no centro não sente confiança. Então a gente precisa tomar decisões que, assim, nós precisamos atender o todo. Nós precisamos ter uma guarda com um batalhão aqui no centro. O centro tem que ser primordial para nós. E a gente, a partir do momento que começar a receber turista, a gente tratá-lo com respeito e com o jeito que ele merece, que é com a segurança. Aí a gente vai começar a ver a mudança, Cris, porque a gente precisa fazer primeiro o investimento para depois ter o retorno. Danilo, você acha que esse Porto Valongo vai... O que você vislumbra desse empreendimento para os seus negócios e para você como morador da cidade, desenvolvimento da nossa região? Eu vejo que para a cidade é muito positivo e a cidade evoluindo naturalmente. Qualquer empresa daqui consegue ganhar e evoluir, né? Quando você fala em Porto Valongo, você fala muito a questão do turismo, de você trazer o porto
que é a cara feia, né, de Santos, né, que são os portainers, os caminhões, tudo, que tanto a população reclama, né, para trazer um pouco isso na relação porto-cidade para os moradores, onde você tem isso já em diversos países da Europa, como você comentou, Barcelona e outros. Alguns portos no norte também já tem um porto valongo similar, né, e trazer para Santos, numa área que estava totalmente degradada, é muito positivo, né? Até porque lá você não consegue trabalhar nenhuma operação portuária, pelo tamanho que tem do costado, né? Pelo berço de atracação. Então, usando aquilo para o benefício da população, ele é excelente. Mas tem as questões que o próprio André colocou aqui, que é a questão da segurança. É uma área que você não anda a pé hoje nem de dia, em muita parte daquela região. Então, precisa ter todo um trabalho de política pública envolvida e de como fazer para utilizar aquilo, né? Porque dos últimos 10 anos, você vê que o centro ele acabou diminuindo muito a quantidade de pessoas, né? Monte Alverne abriu em 2015, eu vim mudar em 2020, mas eu venho para Santos desde 2010. Em 2010 ainda o centro era lotado de gente, era muito movimentado. Hoje, nossa, não tem nem 10% do que tinha, né? E já aumentou um pouco do que era. Mas, assim, tem muito pouca gente, o policiamento praticamente nulo na região, e aí tem os projetos, os trabalhos que a prefeitura vem fazendo, em alguns acordos, de ir revitalizando, que isso faz parte do plano, né? Mas a questão habitacional, de você melhorar de todos os pontos, Santos ele tem diversos problemas, como diversas cidades da Baixada Santista, que não pode fechar os olhos apenas focando no Porto Valongo, né? A questão da palafita, que nos dias de hoje é um absurdo a gente ter ainda gente morando em palafita. Inacreditável, né? Palafita é outra, uma cidade rica. Que são as palafitas que sujam as praias e as pessoas culpam o porto. Sim, por falta de conhecimento. Exatamente. Né? A sujeira que vem para a praia do porto. Não, não é. É das palafitas. Sim, e isso, né, traz a questão do crescimento da cidade como um todo. Né? Se você ainda não consegue focar numa parte que mais tem carência e mais necessita, como é que você consegue evoluir numa outra etapa? É como você tem hoje a Ponta da Praia. A Ponta da Praia é maravilhosa, Santista. Quem não gosta de andar na Ponta da Praia? Só que você vai em outras regiões, praticamente não foi feito nenhuma evolução perto do que tem hoje em Ponta da Praia. Você vê o centro de Santos, muito problema. Ou seja, você tem vários prédios públicos, como a alfândega, utilizando um percentual menos da metade do prédio. Ou seja, por que não traz todo mundo para o centro? Por que não concentra todo o poder executivo da cidade, seja do Estado, ou da União, ou do Porto, né, concentrando as ações no centro, fazendo o centro algo mais vivo. Chama as construtoras para vir para o centro. Algo mais vivo. As empresas para o centro. E aí você traz uma política. Falando de Singapura, eu estava lá com o Molitzas, e o que eles têm? Eles criaram um porto, né, do lado do Marina Bay, que é uma parte totalmente bonita, tal, que você tem uma parte bem, bem turística. E aí esse porto eles praticamente desativaram. Tem uma operação bem pequena que já vai morrer. E eles criaram o segundo porto, que é o segundo maior porto do mundo, em tamanho, movimentação. E esse segundo porto, né, que nós vimos, eles estão criando um terceiro, que é o Tuás, que são 5 fingers, né, cinco braços. Vai ser o triplo, quadro da capacidade desse atual. E esse vai morrer. Por que vai morrer? Porque no projeto de Estado longo prazo, eles estão mudando a cidade, a forma de se viver e se locomover mediante cargas, poluição, pessoas, moradia, tudo para os seus espaços corretos. E a parte no novo porto vai ser destinado à zona industrial. Ou seja, quem mora na cidade de Singapura, que está numa área habitacional, que não trabalha com o porto, nem vai ver o porto. Ou seja, uma área totalmente afastada. Então, essa relação do plano piloto da cidade, que, ao meu ver, ele é muito pouco levado em consideração, utilizando como projeto de governo, ou seja, eu faço 4 anos para depois eu fazer mais 4 e continuar, que isso não é aqui, é no Brasil inteiro, que é natural, isso precisa mudar, né? Quando a gente fala em tecnologia e automação, estou falando de um meio para atingir um objetivo, mas
Quando você fala em eficiência do Porto de Santos, você fala na região onde ela está, nas rotas marítimas que ela tem, que são poucas, ou seja, ele nunca vai ser um hub de carga, porque nenhum navio passa por aqui, ele sempre chega aqui ou sai daqui. Então, nunca vai ter lá como o Porto de Roterdã, Porto de Jebel Ali em Dubai, Porto de Singapura, enfim. Mas ele consegue ser mais eficiente, ele consegue melhorar, trazendo uma política pública de um plano piloto de evolução. A questão da própria Ecovias, que você desce nas rodovias há mais de 40 anos, que também não tem nenhum sentido o aumento de operação que nós tínhamos em 1940, né, que você comentou, do que 2020, ou seja, são 80 anos com a mesma rodovia. Ou seja, há 80 anos a gente não tinha nem 10, 15% da movimentação que nós temos hoje. Nem 10, 15%. Vocês, em números, esse gargalo nos custa quanto em termos de oportunidade de emprego, geração de emprego, com certeza receita? Alguns bilhões de dólares. Tem algum? Você que é o cara da estatística. Tudo isso que o Danilo acabou de colocar, a gente tem que lembrar o seguinte, que Singapura tem 22 quilômetros quadrados. Exato. 22 quilômetros quadrados. Praia Grande, que é a cidade que você mora, tem 22 quilômetros e meio de praia. E Singapura, 22 quilômetros quadrados. Sem contar que Singapura, para crescer o porto, teve que comprar terra da Malásia, porque eles não tinham nem espaço físico para crescer. Então, como você vê como é importante o planejamento. Depois, quando a Malásia se tocou que eles estavam crescendo, parou de vender terra para eles, porque eles viram a potência que eles fizeram o negócio se transformar. Então, quando você tem uma política realmente de Estado voltada ao desenvolvimento, ao empreendedorismo, você tem resultado. Né? O que a gente precisa no Brasil hoje, primeiro ponto que eu vejo, é voltar a ter um país industrial. A gente vem num processo de desindustrialização do país. Quando a gente toma essa decisão, a gente passa a tornar o Brasil vulnerável ao câmbio do dólar. Né? Então você pega, a saúde hoje é totalmente dolarizada, você tem uma deficiência muito grande da área da saúde. A própria alimentação, começa pelo pãozinho francês de todo dia. Sim, o trigo hoje é importado. Então você pega os próprios automóveis. Então você começa a ter um país que não tem uma política de desenvolvimento industrial, você não pode ter uma nação forte. Para você ter uma nação forte, você tem que ter tecnologia, você tem que ter a indústria ao seu lado. A partir do momento que você não tem isso, você acaba se empobrecendo e tornando o país refém daqueles que são os líderes mundiais, que são aqueles que produzem, que trazem a novidade. Então, o Brasil precisa mais do que nunca tomar essa decisão e a gente aqui na Baixada precisa mais do que nunca conversar sério no governo do Estado para dizer o seguinte, a gente precisa ter uma política. Eu sou a favor de um plano macro de desenvolvimento regional integrado. O que é isso? É um plano onde você pode pegar os 9 municípios da Baixada, esses 136 quilômetros que a gente tem entre Peruíbe e Bertioga, e criar um plano de desenvolvimento com suspensão de alguns tributos estaduais. De cada cidade. Por exemplo, na sua área, vamos importar os automóveis elétricos. Onde eles vão ser montados? Em Praia Grande, São Vicente, e eles estão diretamente ligados ao Porto de Santos, porque o nosso rodoanel está pronto. Sim. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que sai de Peruíbe, ela cruza o sistema Anchieta Imigrantes e vai parar no Guarujá pela rodovia Piaçaguera, né, que é a Cônico Domênico Rangoni. Então a gente tem a infraestrutura pronta. O que a gente precisa é de um Estado, é de um governo que coloque o plano, mas coloque um plano com incentivos atrativos econômicos. E aí o governo do Estado vai tomar a decisão de que é o seguinte, o Porto de Santos vai virar um grande complexo logístico. Ele vai ter atividade portuária e ele vai ter atividade industrial junto. Aí você vai ver a diferença, como a gente vai saltar, né? Porque a gente já foi a segunda região mais importante economicamente no estado de São Paulo, região metropolitana. Hoje nós somos a sexta, caindo para a sétima. Então a gente vem empobrecendo durante esses anos. A gente precisa ter uma política agressiva de retomada disso. Bem, o papo tá bom, né? Só que não há tempo para mais nada. Já estouramos aí o nosso bate-papo, mas a conversa foi sensacional. Falamos muito de Singapura. O que é Singapura? Você vai dar um Google. É uma cidade pequenininha, uma cidade-estado com desenvolvimento, com tecnologia, com planejamento de Estado, se transformou numa gigante. Imagine o nosso querido e lindo Brasil, que seria se nós tivéssemos também uma política estratégica de desenvolvimento a longo prazo. Um beijo, até a próxima. Rever essa conversa no YouTube, no Salto. Até semana que vem.
Programa No Salto. Oferecimento: Grupo Acta Motors.